A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos iniciando o primeiro trimestre do ano de 2023. Neste trimestre que está se iniciando, nós temos um tema para o trimestre que vai ser Aviva a Tua Obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E na lição de número 1, nós estaremos comentando o avivamento espiritual. Então, meus amados irmãos, nesse início de trimestre, como já tenho falado, estaremos estudando sobre o avivamento espiritual. Desde o Antigo Testamento à atualidade, o autor vai fazer um passeio tanto pelo Antigo Testamento e Novo Testamento, vendo a vida e o ministério de algumas pessoas, bem como o avivamento pelo mundo e no Brasil e a missão da igreja, dentro desse aspecto de avivamento. Então, vamos iniciar nossa primeira lição do ano e a primeira lição do primeiro trimestre, o avivamento espiritual. O texto áureo encontra-se no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Verdade prática: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, dos versículos 12 ao 15, e no livro do profeta Ageu, capítulo 2, dos versículos 5 ao versículo de número 9. Então vamos lá dar início ao nosso trimestre, iniciando com a primeira lição deste trimestre, o avivamento espiritual. Então, meus amados irmãos, nesta lição inicial nós vamos fazer praticamente uma introdução, explicando o que é avivamento, de onde vem o avivamento espiritual, quais os requisitos desse avivamento espiritual, ou seja, as condições propícias para que aconteça um avivamento espiritual e o resultado do avivamento espiritual. Então, iniciando a nossa lição, nós vemos que essa condição de ser avivado espiritualmente, meu irmão, ela é primordial, porque com ela é que a igreja consegue fazer eficazmente o ID do Senhor Jesus. Só se tem amor pelas almas que estão perecendo, para buscá-la, para não deixá-la cair no abismo, não irem caminhando a passos largos para a perdição. Só aquele que tem Cristo na vida e é avivado espiritualmente, que tem o fervor do Espírito Santo na sua vida. É através do avivamento espiritual, meu irmão, que essa necessidade vem na mente daqueles que compõem o corpo de Cristo. E só através desse avivamento é que os desafios são vencidos. O crente que é avivado espiritualmente, meu irmão, ele enfrenta as perseguições, as dificuldades, as barreiras. E isso é tão claro de se ver que nos países onde há perseguição, nos países onde o evangelho é proibido de ser anunciado, os crentes avivados continuam fazendo a obra do Senhor. Porque desde que o avivamento começou-se, a igreja do Senhor, meu irmão, está militando na terra para pregoar a mensagem da palavra de Deus. Aquela mensagem é a mensagem simples, aquela que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza, prepara, leva o homem para o céu e em breve voltará para buscar a sua igreja. Então, dentro dessa perspectiva, o autor vai começar agora a falar explicando o que é avivamento espiritual. Sabe-se que existe
vários avivamentos. Por que nós falamos isso? Porque pode haver um avivamento na cultura, pode. Pode haver um avivamento na arte, pode, porque avivamento, meu irmão, significa um ato de avivar. Ou seja, o que é o ato de avivar? É tornar mais vivo, tornar mais ativo, mais intenso, tornar mais despertado e nítido. Então, isso é avivar. Mas quando nós falamos avivamento espiritual, meu irmão, nós estamos falando de uma intervenção de Deus, que só tem lugar quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação, e mais ainda, quando a igreja volta-se para Deus. Então, avivamento espiritual, eu tenho que entender. Avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Ela vem do alto para baixo, ou seja, ela vem de Deus. O avivamento espiritual, ele vem de Deus. É isso que nós devemos entender. E o avivamento espiritual é isto. É a intervenção de Deus, que só tem lugar quando o Espírito Santo encontra espaço no coração. Agora, qual a pré-condição para o avivamento? A pré-condição para o avivamento, meu irmão, é a existência de uma situação indesejável. A pré-condição para o avivamento é a existência de uma condição indesejável. O que foi que Deus disse a Salomão naquele sonho que ele teve? Deus falou a Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Observe, meu irmão, que esses acontecimentos trágicos sempre aconteceram, perturbando Israel por causa do pecado e da obediência aos mandamentos de Deus. Numa perspectiva espiritual, meu irmão, uma situação calamitosa leva a situações caóticas em termos humanos, morais e físicos, afetando todas as áreas da vida de um povo, de uma nação ou de uma igreja. Então, geralmente, é uma pré-condição para que haja o avivamento, ou seja, a existência de uma situação indesejável. É uma pré-condição para o avivamento. O tópico 2 da lição vai falar sobre as condições para o avivamento espiritual. Observe que nós falamos no item anterior sobre uma pré-condição do avivamento. Agora nós vamos falar as condições para o avivamento espiritual. Por quê? Porque o avivamento espiritual ele não acontece de qualquer maneira e nem por qualquer movimento avivalista promovido por pregações, ou pregadores, ou mensageiro, ou representante de igreja, ou de grupos ditos espirituais. Não, o avivamento ele não acontece assim. Ninguém, meu irmão, por mais santo que seja, produz um avivamento espiritual, porque como nós já citamos aqui nesse comentário, o avivamento vem de cima, dos céus, e ele é produzido por Deus pelo seu Espírito Santo. O avivamento ele não vem através de técnicas, não vem através de métodos, muito menos de estratégia humana. Meu irmão, o avivamento ele vem de Deus. As pessoas têm que entender isso. Não é método, não é horário marcado, não é pregações, não é uma pessoa ou outra que faz com que o avivamento aconteça, não. O avivamento ele vem de Deus através do Espírito Santo. Então, quando essa pré-condição que nós falamos anteriormente, que essa pré-condição, que é a existência de uma situação indesejável, uma pré-condição para o avivamento, isso nos mostra que uma crise está acontecendo.
E quando o ser humano está diante de uma crise, ele tem alguns comportamentos. Pode ser de medo, de revolta, pode até blasfemar, maldizer a Deus e ao seu próximo. Desespero, pode querer tirar sua vida, sim, porque chegou a crise, é o momento da adversidade. Mas a palavra de Deus, ele muda o rumo de uma crise, porque prosseguindo no versículo que fala sobre essa pré-condição que Deus está mostrando a Salomão. Deus vem e mostra as condições para essa situação ser invertida. E ele continua falando: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. É justamente nesse versículo que nós vemos alguns aspectos importantes que antecedem este avivamento espiritual. E a primeira condição é humilhar-se diante de Deus, porque quando a pessoa encontra-se em uma situação espiritual decadente, de um estado de frieza e letargia espiritual, que clama por soluções efetivas, humilhar-se é a primeira condição para o avivamento. Então, tomando como base o versículo de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a primeira condição para o avivamento é a humilhação. Se humilhar diante de Deus, sabendo que Ele é soberano, que Ele é altíssimo, onipotente, onipresente e onisciente. Deus, em sua grandeza e majestade, meus amados irmãos, Ele sabe todas as coisas e nos conhece. E quando nós nos entregamos inteiramente para Deus, nos humilharmos aos seus pés, nós estamos caminhando para um verdadeiro avivamento espiritual. Mas tem que se humilhar. E nós vemos isso na história de Israel. Sempre que Israel humilhou-se e obedeceu ao Senhor, estando quebrantado na sua misericórdia, o Senhor abençoou, restaurou e deu vitória, mandando avivamento para o seu povo. Então, a primeira condição para o avivamento espiritual é a humilhação. A segunda condição é orar. E a oração é a maneira mais comum de alguém se comunicar com Deus. Como se comunica com Deus? Através da oração. Jamais haverá avivamento sem a oração. A oração é o caminho que leva o homem a ter intimidade com Deus. A oração é o meio pelo qual nos tornamos mais íntimos de Deus. Então, uma das condições para o avivamento espiritual, primeira, humilhar-se diante de Deus. Segunda, oração. Então, meus amados irmãos, sabemos que a igreja passa por um momento difícil. Por que passa por um momento difícil? Porque percebe-se que as pessoas estão deixando de orar. E quando não se tem oração, não se tem avivamento espiritual. Se tem fogo de palha, qualquer fogo, menos o fogo do Espírito Santo acontece no meio da igreja, porque as pessoas não oram. Já se diz no jargão muito conhecido em nosso meio: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então a igreja passa por um momento difícil onde não se ora mais. E isso fica tão patente de se ver que as igrejas normalmente hoje não se tem culto mais de oração. Não se tem mais culto de oração. É culto da libertação, é culto da vitória, é culto da família, é culto de adoração, é culto de celebração, mas culto de oração não se tem. Por quê? Por quê? Porque a igreja está passando por uma frieza espiritual, uma letargia espiritual, onde não há mais essa busca, esse interesse pela presença de Deus. Por quê? Porque em muitas igrejas, meu irmão, infelizmente, Deus não está habitando no meio daquele povo, porque
O povo não está preocupado em fazer a obra de Deus. O povo não está preocupado em fazer o id, em cumprir os mandamentos do Senhor, mas estão ali apenas porque, no lugar de ir para uma praça, é melhor ir para a igreja. Na igreja é meu ciclo de amizades. Se eu sair da igreja, eu não tenho amigos, eu não tenho colegas. Então a igreja é o meu point, é o meu lugar de encontro, é o meu lugar de distração. Infelizmente a igreja está perdendo a essência porque não ora mais. E o avivamento só acontece, meu irmão, com a oração. O avivamento só acontece através da oração. Jamais haverá avivamento sem oração. As pessoas não gostam de orar. Inclusive os crentes assembleanos pentecostais. Por que eu falo isso? Porque gosta muito do fogo. Gosta. E tem que gostar mesmo. Mas o avivamento só vem pela oração. Lata vazia é que faz mais barulho. A lata cheia não faz barulho, mas a vazia faz. Muitas pessoas estão vazias, ocas por dentro, mas gritam ao microfone, falam alto e estão falando aquilo que Deus não mandou. E são pessoas que não oram. Mas o crente, meu irmão, quando ora, ele conhece a Deus. Ele faz tudo alinhado com a palavra de Deus. E é o segundo requisito, é a oração. E o terceiro requisito é buscar a face do Senhor. E isso é um progresso, se os irmãos perceberem, se humilhar e orar e buscar a minha face. Buscar a face do Senhor se busca sim em oração, mas observe que essa condição, meu irmão, a estrutura gramatical da oração é diferente. É algo mais profundo. Orar pode ser tão somente expressar o que se quer obter de Deus por meio de palavras ditas com lábios. Não é conversar, não é comunicar com Deus, mas buscar a face do Senhor indica uma atitude mais profunda. A pessoa, além de orar, ela esforça-se para alcançar o que deseja. E isso é buscar a face do Senhor, é com mais intensidade, porque às vezes a oração pode ser só palavras dos lábios, mas buscar a face do Senhor é mais profundo, é uma atitude mais profunda. E por fim, o quarto e a última condição no texto que nós estamos estudando para esse avivamento espiritual é a convenção sincera dos pecados, porque falei, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, o avivamento para ser enviado por Deus tem que haver convenção, porque nós falamos que a pré-condição é a existência de uma situação indesejável. Então, uma realidade que indica a ausência de comunhão com Deus, de afastamento dele, de desobediência a ele, como acontece várias vezes com o povo eleito de Deus, Israel, como aconteceu, e tem acontecido ao longo da história com muitas igrejas em todos os lugares. Ou seja, é se converter de seus maus caminhos. Em momento de crise, tem que se voltar para Deus. Todos os avivamentos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sempre foram antecedidos de um estado espiritual decadente, pecaminoso e até de afronta contra o Senhor. Para que haja o avivamento espiritual, é indispensável que as pessoas reconheçam que estão vivendo de maneira errada e aceitem a submissão à palavra de Deus. O avivamento, meu irmão, ele vem, mas eu preciso me humilhar e orar e buscar a face do Senhor e se converter de seus maus caminhos. Por quê? Porque tem gente que ora, tem gente que está buscando a Deus, que até se humilha, mas não se converte de seus maus caminhos.
E a palavra do Senhor fala: o que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aqueles que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Além de confessar, tem que deixar. Estas são as condições para este avivamento espiritual. E quando se faz isso, há um caminho preparado, como o autor da lição aqui coloca. E esse caminho preparado é o Senhor quem prepara, porque o avivamento vem do Senhor. É o Senhor que dá este caminho livre para o verdadeiro avivamento espiritual, através dessas condições que tem-se para alcançar o avivamento espiritual, humilhar-se diante de Deus, orar, buscar a sua face, se converter dos seus maus caminhos. A necessidade de um avivamento espiritual. Terceiro e último tópico desta lição. Neste ponto da lição, o autor vai pegar a segunda parte da leitura bíblica em classe, que é baseada ali no livro de Ageu, capítulo 2, do versículo 5 ao 9, passagem bastante conhecida que já até estudamos em lições anteriores, em trimestres anteriores. Então, o autor vai falar um pouco sobre a situação espiritual de Judá. Sabe-se que Judá foi levado cativo. Aconteceu a destruição do templo, tanto do templo quanto da cidade de Jerusalém. Algumas partes do muro foram derrubadas, ou seja, Judá estava exilado, estava distante de Deus. Ou seja, o templo, que era a representatividade de Deus aqui na terra, onde era feito os sacrifícios, deixou de existir. Por quê? Porque foi destruído e o povo foi levado cativo. O povo estava cativo, mas Deus sempre avisou o povo o que aconteceria se o povo não se convertesse. Por isso Deus falou para Salomão o que nós falamos no tópico 2, mas o povo não deu ouvido e o Senhor veio com juízo sobre a nação de Israel. A nação de Israel foi levada cativa, templo destruído, morte, porque 1/3 da população morreu pela espada, 1/3 morreu de peste e fome pela espada, fome e peste, ou seja, muita gente morreu. Mas Deus sempre enviou profeta antes das invasões, durante o exílio e depois do exílio. Por quê? Porque Deus levanta homens para fazer com que o templo fosse reconstruído. Não só o templo, mas também a cidade, bem como os muros da cidade que fora destruído. E o que aconteceu? Há esse chamado para a reconstrução desse templo. É a vida espiritual do povo pós-exílio, porque não era uma vida boa. Por isso muitos não quiseram voltar. Quando houve as levas de judeus que estavam regressando para Jerusalém, muitos preferiram permanecer em Babilônia, porque já estavam com suas vidas, vamos falar assim, nossa linguagem, feitas, estavam com empregos, casas, e não queriam voltar para uma cidade destruída, abandonada, onde não tinha mais o templo, que era representatividade, era a presença de Deus ali, representava a presença de Deus ali sobre a nação, e não tinha mais esse templo. Mas Deus levanta homens através de Zorobabel e através do sumo sacerdote chamado Josué. E o templo está sendo reconstruído. Mas chega um momento que a adversidade vem, mas chega tempo que as circunstâncias adversas chegaram e o povo parou de construir o templo. Parou a reconstrução do templo para se preocupar em fazer suas casas, em fazer sua horta, procurar emprego, melhorar a sua habitação, ou seja, suas casas. E é neste momento que vem essa passagem bíblica, ou seja, vem a imagem, vem a figura desse personagem levantado por Deus chamado Ageu. Ageu é um profeta pós-exílio. O que é um profeta pós-exílio? É um profeta que profetizou para o povo depois do exílio, ou seja, depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia. E Deus levanta Zorobabel como governador,
Josué como sumo sacerdote e Ageu como profeta de Deus. E Ageu vem e desperta o povo para que o povo viesse a reconstruir o templo do qual eles começaram e depois pararam a obra. E o Senhor vem e conclama através do profeta Ageu, informando que eles devem voltar à reconstrução. E o profeta dá ânimo para o povo, porque o povo está dizendo: nós não temos condições. O templo antigo era banhado a ouro, a prata, e agora nós não temos nada. E Deus olha para o povo e diz: minha é prata e meu é o ouro. E o povo não entendia que Deus estava querendo que eles reconstruíssem o templo. E eles ouviram Ageu, ouviram sim Ageu. E foram aos montes pegar madeira, mão na massa. E o templo foi reconstruído, foi levantado. Porque o templo representava a presença de Deus no meio do seu povo. O povo tinha esquecido de Deus, estava parte de Deus. Por que estava parte de Deus? Porque estava em um momento de crise. Estava em condições não favoráveis, achando que não teriam condições de fazer. E na verdade não teriam, porque o avivamento vem de Deus. E foi o que aconteceu. Deus desperta um homem chamado Ageu e vem anunciar, motivar aquela injeção de ânimo no povo através da mensagem que Deus deu ao profeta para que a casa fosse reconstruída. E o povo talvez até estivesse achando que a casa seria simples, como muitos acharam, porque aqueles que foram levados cativos na sua juventude e adolescência, eles conseguiram ver como era o templo de Salomão, como era suntuoso. E quando essa casa foi construída, levantada, a segunda casa, as pessoas ficaram tristes. Porque aquelas pessoas que tinham visto o templo de Salomão e agora estavam vendo essa casa, achavam uma casa simples. Mas o Senhor vem e diz que a glória desta última casa, ou seja, dessa segunda casa, será maior do que a primeira. Porque o desejado das nações virá e encherá esta casa de glória. E foi justamente nesta casa que o Cristo, o Deus encarnado, aquele que encarnou e habitou entre nós, ele esteve dentro dessa casa. Por isso Ageu profetizou aquilo que Deus falou: virá o desejado de todas as nações e encherei esta casa de glória. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E para encerrarmos nossa lição, o autor vai falar sobre Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. E quem era Ciro? Era um ímpio, não era judeu, não fazia parte do povo de Deus, não reinou sobre o povo de Deus, mas conquistou aquele a quem o povo de Deus estava subordinado, estava sob o jugo da Babilônia. Vem Ciro com o Império Medo-Persa e conquista a Babilônia. Conquista a Babilônia. Entretanto, existiu uma profecia na vida de Ciro, desse homem ímpio, mas seria usado por Deus para libertar o povo, que foi através de Ciro, do Império Medo-Persa, que o povo teve autorização de voltar para Jerusalém, bem como de reconstruir a cidade e o templo. E além do mais, houve ajuda do governo Medo-Persa para a reconstrução do templo. É a promessa de Deus, minha irmã, ela não cai por terra. O avivamento vem de Deus. Ciro liberta Israel do cativeiro. É Ciro, meu irmão, porque a Bíblia nos fala no livro de Esdras, capítulo 1, do versículo 2 e 3, que no primeiro ano de Ciro,
no primeiro ano de Ciro. Foi no primeiro ano de Ciro que ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração. Às vezes achamos que nada vai dar certo, mas Deus usa até o ímpio para fazer com que sua obra alcance o objetivo ao qual ele tem traçado, ou seja, a obra de Deus é aquilo que nós sempre falamos, meu irmão, em nossos comentários. A obra é de Deus. A responsabilidade é de Deus. Quem supre tudo é Deus. E a conclusão do templo acontece. Acontece porque Deus toma a iniciativa. E avivamento espiritual é isso, meu irmão. É a dependência de Deus. É entender que vem de Deus. E o autor vai encerrar essa lição falando sobre a necessidade de um avivamento espiritual. Isso é claro, é óbvio. Principalmente, meu irmão, nas igrejas europeias quanto norte-americanas, onde o índice de pessoas que professam a Cristo tem caído drasticamente. As pessoas não estão querendo mais abraçar a fé em Cristo e muitas pessoas que abraçaram estão hoje negando a Cristo, estão afastados de Cristo, longe de Cristo. Por quê? Porque a igreja está passando por uma letargia espiritual. Mas essa pré-condição que nós falamos nessa lição de hoje, que é a crise, que é uma pré-condição para o avivamento, meu irmão, espiritual, então as coisas estão caminhando para um avivamento espiritual. Mas para que o avivamento espiritual aconteça, devemos nos humilhar, orar, buscar a face de Deus e converter os nossos maus caminhos. Só assim acontecerá. Percebe-se, é nítido que a igreja precisa de um avivamento espiritual, necessita, mas o que nós estamos fazendo para alcançar isso? Porque é muito fácil chegarmos aqui e começarmos a falar, mas nada ser feito, meu irmão. Não colocar em prática aquilo que a palavra de Deus está nos mostrando através dessa lição que veio e caiu como uma luva, principalmente para entendermos que necessitamos sim de um avivamento espiritual, mas para isso devemos colocar em prática o que a palavra de Deus nos mostra, nos ensina e nos fala para que nós possamos cumprir. E só assim virá o avivamento espiritual na nossa vida, na nossa nação. Que Deus abençoe os nossos irmãos. E nós estamos começando esse trimestre que vai ser muito abençoado para a nossa vida e para a sua vida. E assim nós terminamos a primeira lição que fala sobre o avivamento espiritual. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.